Graça e paz, meus amados irmãos. Tive um pequeno probleminha aí, mas já estou de volta. Fazendo essa live aqui para agradecer a Deus, né? Pelo grande milagre na qual o Espírito Santo de Deus fez na nossa vida, né? Na minha vida, na vida da Claudinha, né? Como todo mundo sabe, ela foi internada aí uns dias aí. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, nós pedimos oração aí, os irmãos orou e o milagre veio. E hoje ela veio pessoalmente contar o milagre, o que aconteceu. Mas antes eu gostaria de cantar um louvor. Você que vai ver essa live, preste atenção no testemunho da nossa Claudinha, que é muito forte. É muito forte. Para não ficar só na minha palavra, eu vou cantar aqui um louvor da harpa cristã, na qual Deus tocou no meu coração, porque Ele vive, né? Aleluia! Obrigado, meu Pai! Deus enviou meu filho amado para nos salvar e perdoar. Aleluia! Na cruz morreu pelo meu pecado, mas ressurgiu e vivo o Pai está. Porque Ele vive, posso perdoar amanhã. Porque não há, mas eu pensei, Deus Pai, e a minha vida está nas mãos do meu Jesus, o filho está. Ele vive em você também. Basta você crer. É só confiar. Obrigado, meu Pai. E quando enfim chegar a hora em que a morte... Ai, o som hoje tá... Vamos voltar. Obrigado, meu Pai. Vamos relembrar esse momento maravilhoso da aparição. Obrigado, meu Pai. Porque Ele vive em você. Deus enviou meu filho amado para nos salvar e perdoar. Aqui morreu, na cruz morreu pelo meu pecado, mas ressurgiu e vivo o Pai está. Porque Ele vive, posso perdoar amanhã. Porque
viver. Tem a certeza disso. Meu amigo Alberto, tá aí conosco aí. Seja bem-vindo aí nessa live aí para a honra e a glória do Senhor Jesus. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem visitar, terei vitória, terei a glória ao meu Jesus que me fez cá. O que ele vive? Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Ele vive, eu posso ver no amanhã, porque não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Tenha certeza que ele está vivo. O motivo dessa pequena live aqui é para a minha esposa Claudinha, né? Irmão Sada. E quero agradecer ao Oséia Aparecida e Alvin, que está conosco aí, né? Então, irmão pastor, né? Se eu não me engano, é o pastor. A minha esposa, ela ficou internada uns dias aí. E eu pedi oração aí para os amados irmãos, e os irmãos oraram. E graças a Deus, minha esposa já saiu. Daqui a pouco ela vai vir aqui, ela mesmo vai falar, né? O que ela passou lá naquele hospital. Irmão, o testemunho dela é muito forte. Eu gostaria de cantar mais um louvor para a honra e a glória. Enquanto os irmãos chegam aí, né? Gostaria de cantar mais um louvor aqui. Preste atenção nesse louvor aqui, ó. Te adorar, Senhor. Eu só quero te adorar, meu Pai. A minha vida é só adorar o Senhor, meu Pai. Te adorar, papai. Eu estou aqui e não vim te pedir, sim te adorar. De todo o coração, com as minhas mãos, te magnificar. Santo dos santos, raiz de Jessé, estrela da manhã, sempre vou dizer que o meu maior prazer é te adorar, Senhor, te adorar, te exaltar, pra sempre
te louvarei. Tenha certeza disso, irmão. A gente tem que adorar Ele mesmo na prova. Adore, adore Ele. Obrigado, meu Pai. Eu só tenho que agradecer a Ele. Por Ele me dar fôlego de vida para eu louvar e agradecer o seu nome. Obrigado, meu Pai. A melhor parte vem agora. Santo do Santo, Raiz de Jessé, estrela da manhã. Sempre vou dizer que o meu maior prazer é te adorar. Te adorar, Senhor. Adora Ele aí, ó. Te adorar, te exaltar, é sempre. Enquanto viver, te agradecer, Senhor, te adorar, te exaltar, é sempre. Enquanto viver, te agradecer, Senhor. Tudo vale. Eu não te deixarei. E mesmo na prova, te louvarei. Mesmo na prova, te louvarei, Senhor. Eita, Deus maravilhoso. A gente tem que adorar Ele, né, Pastor Zéia Aparecido? A gente tem que adorar Ele mesmo na prova, né? E eu sou grato a Deus por Deus me dar esse fôlego de eu poder louvar e agradecer o nome dEle, do Senhor. Gostaria de agradecer o nosso Pai, mais um louvor aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Saiba que Ele vai te honrar. Ele me honrou e vai honrar você também. Obrigado, papai. Presta atenção na letra desse louvor. É muito forte. Logo após esse louvor, minha esposa Claudinha vai vir aqui para contar o testemunho dela. Tu tens chorado, também sofrido, distante do Senhor. Deus é fiel, entenda isso, que amanhã vai ser melhor. Melhor pra mim agora. Deus vai te honrar, mudar tua vida. Deus cuida de ti, só nele a saída. Deus vai te honrar, mudar tua vida. Deus cuida de ti, só nele a saída. Tenha certeza, eu já passei por muitas provações.
mas Deus cuidou de mim e me honrou. Você também. Eu já passei por provações, tentaram me prejudicar. Deus estendeu as suas mãos e disse: filho, eu vou te ajudar, vou te honrar. Deus vai te honrar, mudar tua vida. Deus cuida de ti, só nele a saída. Tenha certeza disso. Deus cuida de você, como Ele tem cuidado de mim também, e da minha esposa. Obrigado, meu Pai. Maravilhoso poder louvar, agradecer o seu nome. O motivo dessa live é o testemunho da Cláudia, minha esposa. Logo, logo, após esse louvor, ela vai dar o testemunho dela. Obrigado, meu Pai. Deus vai te honrar, mudar tua vida. Deus cuida de ti, só nele a saída. Deus vai te honrar, mudar tua vida. Deus cuida de ti, só nele a saída. Tenha certeza disso, só nele a saída. Obrigado, meu Pai. Deus vai te honrar. Pastor, é muito forte. Estou feliz aí do senhor estar aí participando aí da live. Gostaria de chamar minha esposa aqui, a Claudinha, né? Ela vai contar o testemunho dela. Claudinha. Salve os irmãos, com a paz do Senhor. Estou muito feliz, irmãos, por estar aqui nessa tarde, fazendo parte dessa live. Eu ia vir aqui contar o testemunho, mas o Senhor tocou no meu coração para ler um versículo em Eclesiastes 3. Muito forte, hein? Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. E com esse versículo, irmão, eu quero agradecer ao meu Senhor, né? Eu acredito que alguns que estão na live já conhecem um pouquinho da minha história, o meu testemunho, que não foi fácil. O meu esposo, ele também tem contado, né, alguns relatos do meu testemunho. E eu não poderia deixar de contar, irmãos, desde 2013. Eu descobri que eu tinha entupimento nas veias do meu coração. Foi preciso fazer uma ponte safena em 2013. Passei no vale, tive 3 infartos em 15 dias. Fui parar no UTI. Como eu já falei para os irmãos, foi aberto o meu tórax, foi aberto a minha coxa esquerda, de cima da virilha até no calcanhar. E foi tirado 3 pontos safenas para colocar no meu peito. E o médico falou: você vai levar uma vida normal. E para honra e glória do Senhor, eu passei no vale. Foram dias muito difíceis, irmãos. Eu não conseguia pentear cabelo, não conseguia escovar dente. Eu vivia com uma cinta no meu tórax, porque a dor era demais. Estava tudo aberto, tudo cheio de ponto. E eu fiquei 3 meses dependendo da minha filha Aline e da minha filha Érica para tudo. Não conseguia ir ao banheiro, precisava de ajuda para tudo. Foi 3 meses mais difíceis da minha vida.
Mas o Senhor falava comigo que ele era comigo e que ele ia me dar vitória. Depois desses 3 meses, irmãos, tirei os pontos, pude tirar a cinta que eu usava no tórax e foi ficando tudo mais fácil para a honra e glória do Senhor. Fui me recuperando. Foi 1 ano, irmãos, muita dificuldade. Meus filhos me ajudando, eu ia sair, tinha que ser de carro para todos os lugares, muita consulta médica, muitos exames, mas o Senhor falou que ele era comigo, e ele foi, irmãos. De 2013, eu fiquei muito bem, fui trabalhar, levei a minha vida normal, eu ia para as igrejas, algumas igrejas que eu passei, eu contei o testemunho, porque no vale desses 3 infartos que eu tive, eu fiz um voto com o Senhor lá. Que todos os ministérios, todas as igrejas que eu passasse, eu ia testemunhar. Mas o ser humano, irmãos, ele lembra muito do Senhor na hora do aperto. Ele lembra muito do Senhor na hora da dor, da dificuldade. Quando ele está bem, geralmente ele esquece votos que ele fez, promessas que ele fez para o Senhor. E eu não esqueci, irmãos, porque cada vez que eu olho a minha cirurgia hoje ainda, eu me lembro de tudo que eu falei para o Senhor. Mas os cristãos são relaxados, irmãos. E eu fui relaxando e eu ia nas igrejas, era dada oportunidade e eu não contava o testemunho, eu me acovardava. Alguns irmãos por onde eu passo, sabe, eu vivo brincando de uma verdadeinha. Eu tenho pânico de microfone. Inclusive agora eu tô sem microfone, irmãos, eu me sinto mais à vontade. E eu fui relaxando, irmãos. E o Senhor usou um vaso uma vez na rua e falou que ela... uma última oportunidade que o Senhor estava contando. Aliás, que o Senhor estava me dando. Que era para mim contar. Eu chorei bastante nesse ponto de ônibus, uma época da minha vida. E eu fui num culto, contei o meu testemunho e eu continuei rebelde depois. Eu não esquecia de contar o testemunho por onde eu ia. Às vezes a gente vai trabalhar, a gente vai para um hospital, vai para qualquer lugar, você tem uma oportunidade dentro do ônibus, num ponto de ônibus, para você contar para as pessoas. Porque o ser humano hoje, irmãos, ele vive reclamando da vida. O ser humano, ele é pouco grato ao que Deus faz. E o Senhor, ele sempre permite uma pessoa ou outra chegar até você e ela reclamar da vida de alguma coisa, de alguma fase, de alguma dificuldade, que alguém morreu. E nós temos a oportunidade de se abrir e contar o nosso testemunho. E nós não contamos. Nós temos a oportunidade, muitas vezes, de falar de Jesus e nós não falamos. Fazemos as coisas de Deus, muitas vezes, relaxadamente. E eu me esqueci daquela palavra que o Senhor deu no ponto de ônibus, que seria a minha última oportunidade e que o Senhor iria tocar em mim. Foi passando o tempo, irmãos, o Senhor permitiu mais 2 anos. Em 2022, eu fui trabalhar e eu comecei a passar muito mal no meu serviço. E eu falei pro meu patrão, seu Fábio, eu tô assim, eu tô com muita dor. Ele só falou pra mim, chama o Uber e vai pro hospital. Foi chamado o Uber, eu fui pro hospital, irmãos, no Hospital Mário Gatti. E lá eu fiquei internado, o médico pediu cateterismo e falou, 98% das suas veias estão entupidas, você vai ter que fazer nova cirurgia. E eu fiz angioplastia. Fiquei mais, se eu não me engano, 3, 4 dias internado. E o Senhor falou de novo para mim, filha, lembra da onde eu te tirei e o que tu me prometeu. 2022, irmãos, sofri bastante também, fiquei 30 dias afastada. Voltei, em seguida o meu patrão me mandou embora. E aí fiquei, irmãos. Ia na igreja de novo, não contava meu testemunho. Falava para algumas pessoas, para os meus pastores, que eu ia contar o testemunho. E nada, irmãos, eu não contava. Era difícil eu falar do meu testemunho. Quando foi agora, dia 13, aliás, 1 semana antes, eu comecei a sentir uma dor, irmãos, no meu braço, no meu ombro. E as minhas filhas via eu pelos cantos. O Nilson via eu pelos cantos e falava, amor, vai no médico. Veio ano novo, né? Aí no ano novo eu fiquei muito ruim, uma dor terrível no meu ombro. Eu não conseguia pentear o cabelo, eu não conseguia fazer as coisas com o meu braço esquerdo. E eu falava para os meus filhos, para minhas filhas, não é nada, é uma tendinite. Jamais eu imaginei, irmãos, que eu passaria no vale outra vez. E chegou no sábado, no dia 11, eu cheguei do serviço e eu pus uma roupa na máquina e eu fui estender. Era por volta de, acredito que umas 8 horas da noite.
eu fui estender essas roupas no varal. Irmãos, eu estendi a metade da minha máquina de roupa. Quando eu levantei o braço de novo, eu senti uma dor tão forte no meu coração. Eu falei, Senhor, eu vou morrer. E eu abaixei, eu comecei a chorar. E o Nilson, ele estava aqui dentro fazendo algumas coisas e eu dei um grito, amor, corre aqui. E ele saiu correndo. Eu falei, chama a Aline. Eu já não conseguia mais me mexer, eu já não conseguia fazer mais nada. Irmãos, parecia que era uma pessoa sentada no meu tórax. Era um peso terrível, era uma dor. Eu tive, como eu falei para os irmãos, em 15 dias, em 2013, eu tive 3 infartos. E eu achava que foram dor. Não, não foi dor. Foi uma dor bem fraca. Irmãos, eu acredito que era como se tivesse alguém pegando o meu coração na mão, espremendo e o caldo descendo pelos dedos. E na hora eu me lembrei do que o Senhor tinha falado comigo, que Ele ia tocar em mim. Porque eu estava fazendo a obra de Deus relaxadamente. É um conselho que eu quero te dar. Você que está ouvindo essa live, você que vai ouvir depois, não sei qual o momento. O Senhor muitas vezes está falando para você, não vote. Se você votar, cumpra. Porque, irmãos, em 2 vales, em 2013, em 2022, eu falei, Senhor, eu quero uma oportunidade e eu vou fazer. Eu fiz, irmãos, relaxadamente. Eu ia para a igreja quando eu queria, eu contava quando eu queria, quando era dada a oportunidade eu cantava um louvor. Mas eu não queria, irmãos, pegar microfone e falar, eu vou ter compromisso, eu vou cumprir aquilo que eu prometi para o Senhor. E o Senhor tocou, e na hora que o Senhor me tocou aqui fora na minha área, o Senhor falou no meu coração, eu estou te tocando. Eu falei, Senhor, e agora? O Nilson me abraçou, me levou para fora, me colocou no carro, minha filha já veio desesperada, e a gente foi para o pronto-socorro, irmãos, o PS aqui do Campo Grande. Eu cheguei lá quase gritando de tanta dor que eu senti. Era uma dor insuportável. Eu até falei para algumas amigas, algumas pessoas, eu não faço ideia como é a dor de um infarto fulminante. Porque, irmãos, a dor que eu senti foi terrível. Eu nunca senti uma dor tão forte como eu senti. Era como se fosse uma pessoa sentada no meu tórax e alguém espremendo o meu coração. Era uma dor ardida, terrível, irmãos. Começou a me faltar ar, começou a me bater um desespero. Eu comecei a chorar e eu falava, amor, me ajuda, eu vou morrer. E aquela dor se intensificava. A gente entrou na sala de emergência, eles vieram medir a minha pressão. Quando a médica falou, eu quase desmaiei. Cláudia, sua pressão está 25. Olhou para o meu esposo e falou, nossa, está 25 a pressão dela. Irmãos, a minha pressão nunca tinha passado de 18. Chegou a 25. Aí ela falou, nossa, vai internar. Me levaram para o UTI, me encheram de aparelhos e começaram a me furar, irmãos, fazer exame, me colocaram morfina. E ali eu não levantei mais, irmãos. Me deixaram ali deitada nas máquinas, máquina do coração, máquina de pressão. E isso virou a noite. Só que, para a glória de Deus, eles me colocaram morfina. E eu consegui descansar, eu consegui aliviando aquela dor e eu consegui dormir para a honra e para a glória do Senhor. Amanheceu o dia, irmãos, e eu perguntei pro médico, vocês vão me dar alta, eu vou para casa? Eu estava tão bem. O médico falou, não, você vai ficar mais um pouco aqui. Irmãos, não avisaram família, não me avisaram, nada, não falaram nada. Quando eu pensei que não, chegaram com os papéis, 11h15 da manhã, e falaram, olha, você vai para a PUC. Seu caso não tá brincadeira e você vai tratar na PUC. Provavelmente você vai ter que abrir a cirurgia que você fez em 2013 e refazê-la. Irmãos, eu segurei para não chorar, mas por dentro de mim, eu comecei a entrar em desespero. E eu, dentro de mim, eu falava, Senhor, não pode acontecer de novo. Eu passei no vale. Senhor, meus filhos estão todos trabalhando, quem vai ficar comigo? O Nilson está trabalhando, quem vai me ajudar? Será que eu vou viver? E eu comecei a contender com Deus dentro de mim. E eu entrei em desespero, irmãos. E eu fui para a PUC. Aí ligaram para minha família, para os meus filhos, para o Nilson, e avisaram que eu estava na PUC. Lá começou meu vale, irmãos. A dor voltou. Lá me colocaram na maca, foram me revirar, marcaram cateterismo, me deixaram sem comer. E eu passei, irmãos, 24 horas em jejum, esperando o cateterismo. Foi feito o cateterismo, irmãos, eles me carregando, que eu não podia andar, eu estava nas máquinas, numa máquina de tridil, que era para baixar a pressão, na máquina que controla o coração.
e ninguém falava nada. O que ia acontecer, o que eu tinha, o que eles iam agir, e aquilo me batia um desespero, aquilo me batia uma agonia. Fui para a mesa do cateterismo, fiz o cateterismo, irmãos. Eles também não falaram nada para mim. A Aline foi me visitar, eu fiquei na sala de emergência, 3 dias. A Aline ia me visitar, o Nilson também, e eu falava, Aline, pergunta pro médico o que eu tenho. Irmãos, eu não demonstrava muito, mas eu estava apavorada. Eu sei o vale que eu passei em 2013. 2022 foi tranquilo. Mas eu passei no vale em 2013. E eu não queria passar por aquilo de novo. Eu virei de lado. E eu falei, Senhor, usa esses médicos, falar o que eu tenho. E o médico veio e falou, olha, vai ter que abrir de novo. A gente está em análise, falou para a Aline e para o Nilson, a gente está em análise, ou vai fazer, vai colocar stent, ou vai ter que abrir. Irmãos, eu comecei a chorar, eu virei do lado e eu comecei a chorar. E eu virei e falei, Senhor, eu te prometi 2 vezes que eu ia contar o testemunho. Me dá uma nova oportunidade, o Senhor conhece a sinceridade do meu coração. Eu vou contar o testemunho por onde eu passar. Se não precisar abrir, se não precisar da angioplastia, que era pôr stent de novo. E eu chorei, eu conversei mais com Deus, a Aline foi embora, o Nilson estava na sala de emergência, era muita gente que chegava ali, acho que algumas pessoas já ficaram ali ou tiveram parentes. Irmãos, é o tempo inteiro ambulância chegando com pessoas morrendo, com pessoas operadas, baleadas, esfaqueadas, marido que bateu esposa, é muita coisa, irmãos, que chega ali. E do meu lado tinha uma senhora que estava sendo entubada. Irmãos, o Senhor me trouxe à tona tudo que eu passei, tudo que eu prometi que eu faria e eu não fiz. Eu fazendo a obra relaxadamente, o Senhor me trouxe tudo à tona e eu falei para Deus, Senhor, agora é diferente. Essa semana eu orei ao Senhor de novo. Se eu não mudar espiritualmente com a tua ajuda, pode me levar. Me prepara, me ajuda a me preparar e pode me levar. Porque eu não vou fazer mais as coisas de Deus relaxadamente. Irmãos, eu tô com 56 anos, eu desde 11 na igreja. Todo mundo que eu passo sabe, irmãos. Uma hora eu tô no mundo, outra hora eu tô na igreja, uma hora eu faço o querer de Deus, outra hora eu não faço, eu tô sempre em cima do muro. E eu tô sempre falando pro Senhor, me ajuda, mas o Senhor ajuda. Mas a gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer a nossa parte. E eu falava para Deus, eu não consigo, Deus me ajuda. Hoje eu não consigo, irmão, sozinha. Mas com a graça de Deus eu vou conseguir. Eu vou nas igrejas e por onde eu passar eu vou fazer o querer de Deus. Chega de brincar, irmãos. Chega de fazer votos com Deus e não cumprir. Então, irmãos, a médica chegou e falou para mim, aliás, o médico, o doutor Samuel da PUC, ele chegou e falou para mim, olha, Cláudia, a gente está estudando, você vai ficar aqui e depois a gente te dá uma resposta. E, irmãos, a minha pressão não baixava. Eu cheguei a mandar mensagem para algumas pessoas. Eu cheguei a mandar mensagem para algumas pessoas desesperada pedindo oração. Eu só naquela cama, sem poder sair para nada, banheiro, banho, era tudo na cama, irmãos. E naquelas máquinas, o calor estava terrível, irmãos. Começou a descascar as minhas costas, as minhas nádegas, as minhas pernas, ressecar e descascar. E eu falei, Jesus, e agora? Irmãos, não é fácil. E você saber que tá ali por rebeldia, por coisas que você falou para Deus que ia fazer e não fez. Eu sei que passou, irmãos. E eu falava pro doutor, eu quero ir embora. E ele só fazia um ar de riso e não falava nada para mim. Aí chegou um belo de um dia, irmãos, entrou uma ex-pastora minha. E ela fez uma oração, irmãos. E nessa oração ela repreendeu as hostes espirituais, obra de macumbaria, palavras que foram ditas espiritual. E nisso o pastor da igreja que eu congrego, ele também tinha colocado no grupo, falando sobre algo mais ou menos assim de macumbaria. E eu comecei a orar ao Senhor, essa pastora me ligou, ela fez uma oração pelo WhatsApp para mim. Irmãos, a minha pressão até nesse momento ela não abaixava. Era 18, o médico falava assim, tá baixando. Irmãos, ela não baixava. Quando ela baixava para 15, eu se mexia na cama, ela ia para 18, ela ia para 20 de novo. Não.
ela ia para 20 de novo. Irmãos, eu estava entrando em desespero. Os meus filhos, o Nilson falava, calma, senão você não vai embora. Os pacientes do meu lado, que eram duas senhoras, calma, Cláudia, se você ficar nervosa, ansiosa, você não vai para casa, essa pressão não vai abaixar. Aí o médico veio, irmãos, e falou para mim assim, ó, você não tá andando? Eu falei, não, doutor, o senhor não me liberou para nada. Passou um tempo, a enfermeira veio e desligou a máquina do Tridil, que é um remédio fortíssimo para baixar a pressão. E ela falou para mim, Cláudia, vamos fazer um teste? Fica em pé, vai tomar um banho, eu vou com você e te acompanho no banheiro. Irmãos, ela me ajudou só, eu me despi. Desligou a máquina, eu fiquei no banheiro sozinha, tomando banho. Eu sei que eu lavei o cabelo, que tinha quase uma semana que eu não podia lavar o cabelo, porque eu não saía da cama. E eu acho que foi o esforço que eu fiz lavando o cabelo e depois secando o cabelo. Só que quando eu abaixei, irmãos, para secar as minhas pernas, rodou, o mundo girou. E eu gritei, enfermeira, eu falei, enfermeira! Irmãos, eu não vi mais nada. Eu não sei se elas me seguraram, eu não sei se eu caí dentro do banheiro, eu não sei direito o que aconteceu. Eu sei que 2 horas depois, eu acordei, irmãos. Eu olhei assim, a minha mente estava girando, parece que tinha uma bola dentro da minha cabeça. E eu olhava assim, irmãos, diante do Deus que eu servi, eu não reconheci. As pacientes que estavam nas camas do meu lado, os visitantes que ficavam com o acompanhante dentro do meu quarto. A enfermeira veio e me olhou assim, meio que apavorada. Eu perguntei quem era ela, porque eu não conhecia a enfermeira. E eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Aonde eu tô? Irmãos, eu tava totalmente com a mente confusa, com a mente perdida. Eu me lembro que eu peguei o meu celular, uma amiga minha tinha mandado mensagem, perguntando como que eu tava, antes de eu passar mal, antes de eu ir tomar banho. Irmãos, eu tenho áudio. Se alguém quiser ouvir, eu posto depois. Irmãos, eu peguei o áudio para responder para ela e para pedir oração para os meus filhos. Eu achei que eu ia morrer. Eu não tinha consciência, eu não sabia quem eu era. Eu estava falando coisas, irmãos, assim como se fosse japonês, sei lá, uma outra língua, irmãos. Que quem ouve o áudio dá risada. Falou inglês. E eu só me lembro que eu falei Li. Que essa amiga minha, ela chama Elisângela. E eu tentei mandar o áudio para ela e eu não consegui. Eu só me lembro que eu falei Li. O resto, irmãos, eu falei tudo enrolado e eu não conseguia falar. Aí desliguei o áudio, irmãos, tudo enrolado, tudo esquisito. E eu consegui falar para a Aline. Aline, me ajuda. Eu vou morrer. Irmãos, meu filho entrar em desespero, a Aline correu para o hospital. Chegou lá, eu estava totalmente, o Nilson também. Eu cheguei a ficar inconsciente, irmãos. Eu não sabia quem eu era, o que eu estava falando, o que eu estava fazendo e nem onde eu estava. De repente, começou a voltar um pouquinho a minha consciência, irmãos. Eu comecei a ter formigamento do meu dedo do pé à cabeça, irmãos. Minhas mãos, eu sentia como se eu estivesse toda dormente. E eu falei, a Aline estava já no hospital comigo, mãe, eu não conseguia falar muita coisa, e eu só falei, chama o médico, eu estou passando mal. Irmãos, uma agonia, um desespero, um formigamento no corpo inteiro, parece que o meu corpo estava cheio de bicho. E a minha mente, ela não se estabilizava, ela não voltava. Ela tinha voltado um pouquinho, mas ela não voltava totalmente. E eu não estava falando coisa com coisa. Eu sei, irmãos, que a Aline foi para casa, ficou um tempão comigo no hospital. Aí eu falei, Aline, fala com o médico que eu tenho. Eu preciso saber o que aconteceu, o que eu tenho. Eu consegui falar com ela. Aí, irmãos, a pastora tinha orado. Um pouco antes desse banho. E a Aline falou com o médico. O médico veio e falou para ela, olha, dona Aline, nós entramos em reunião, nós conversamos. O coração da sua mãe está totalmente comprometido. 80% de um lado entupido, 93%, se eu não me engano, 95% entupido do outro, mas ele está protegido com as pontes safenas que foram feitas e não vai precisar abrir e não vai precisar fazer ponte safena. É blindado. Seu coração está blindado por Deus, irmãos. Eu acredito que foi as orações, eu acredito que foi o voto que eu fiz com Deus ali, pedindo mais uma oportunidade, porque eu já tinha brincado muito com Deus. Então, irmãos, a minha pressão baixou para 15 depois daquilo. Eu fiquei calma, eu fiquei muito feliz, a minha pressão abaixou para 15. Virou a noite, irmãos. E eu comecei a orar com Deus de madrugada. Senhor, eu quero ir embora. Senhor, eu prometo que eu vou fazer a tua obra. Eu prometo que vai ser diferente. Cuida de mim. Toma a minha vida nas tuas mãos. Quando amanheceu o dia, irmãos, eram umas 8 horas, o médico veio me examinar. E ele falou para mim assim, olha,
quer ir embora? Eu falei, o que eu mais quero é ir embora. Mas ainda não pode. Fica bem, que a tua pressão não abaixa, ela tá nessa de sobe e desce. Fica bem, que a gente vai começar a diminuir o tridio. E se ficar tudo bem, você vai para casa. Amanhã, mais ou menos, você vai para casa. Eu falei, Jesus, eu não acredito. Mais amanhã, eu acho que foi no 9º dia, irmãos. Eu fiquei 10 dias na PUC e uma madrugada no pronto-socorro. E eu falei, Jesus, 10 dias já, eu não aguento, eu quero ir embora, Jesus. Aí ele veio, irmãos, o meu medicamento de tridio, ele estava em 8 pontos. E aí ele veio e colocou em 3. Irmãos, aquilo me deu uma alegria. Só que todo mundo no hospital falava assim, Cláudia, quando ele diminuir, que desligar a máquina, você ainda vai ficar 24 horas em observação. Não pensa que você vai embora hoje, que você não vai. Mas aquela alegria, aquela leveza, assim, estava dentro de mim, irmãos. Passou umas 2 horas, isso foi depois da oração. Passou umas 2 horas, mais ou menos, o médico veio e desligou a máquina. Do 8 ele colocou em 3, umas 2 horas depois ele veio e desligou a máquina. Quando eu olhei para ele, eu falei, nossa, o senhor desligou a máquina, doutor, eu vou embora amanhã. Ele falou, você quer ir embora mesmo? Eu falei, eu quero. Ele estava com um monte de papel na mão, irmão. E ele falou assim para mim, então vai embora, toma. Jogou os papéis em cima da minha maca. Porque nunca aconteceu de médico jogar papéis em cima da minha maca. Ele sempre vinha, dava na minha mão ou de algum acompanhante que estava comigo. E eu estava sozinha no hospital, no quarto. E o médico falou, toma, tá aqui, ó, vai embora. Irmãos, eu fiquei assim meio que chocada, meio que paralisada. Eu falei, meu Deus, mas o povo não falava que era 24 horas depois que era para eu ir embora, que desligasse a máquina? Ele falou, não, vai embora para casa. Levanta, vê se você tá bem, você consegue andar e vai para casa. Irmãos, eu fiquei assim meio que passada. Eu falei, Deus, muito obrigada. A vontade de chorar era grande, mas eu falei, não vou chorar, que eu vou chorar em casa quando eu for orar. Eu peguei os papéis, eu falei para ele, eu posso ligar pro meu esposo, pros meus filhos? Pode, você tá de alta, pode ir embora. Eu liguei pro Nilson, falei, amor, tô de alta, vem me buscar. Ele não acreditou também que eu tava de alta. A Érica também foi pro hospital já em seguida, tadinha da minha filha, que ela acompanhou tudo, a Érica, a Aline. A Érica foi, eu falei, eu não vou tomar banho, nada, eu só quero trocar de roupa pra mim ir embora. Eu tô tão ansiosa pra ir embora. Irmãos, a Érica foi, me ajeitou. Eu ainda fui olhar o meu atestado depois. O médico colocou data errada no meu atestado, acho que a pressa deu embora. E o médico colocou data errada no meu atestado. O médico me colocou aquele dia, que foi no dia 13. Não, foi dia 19, né, amor? Dia 19, o médico colocou o atestado com horário de meio-dia para eu ir embora. Eu chamei ele depois, ainda demorou um tempo. Eu falei, doutor, o senhor quer que eu vou embora daqui para trabalhar? Isso, eu acabei de fartar. E o senhor quer que eu vou trabalhar saindo daqui? Porque o senhor me atestou até meio-dia. Irmãos, ele falou, vou arrumar o atestado. Ele saiu, foi para a sala dele, ele não quis nem voltar a falar comigo, irmãos. Veio um outro médico cardiologista, o atestado de 8 dias. E falou, vai para casa, se cuida. Só que ele pegou a Érica e o Nilson e falou o que realmente estava acontecendo, irmãos. Ele falou, olha, seu coração está bastante entupido, dos 2 lados as veias, seu coração está enfraquecido, você não pode mais fazer faxina, você não pode mais fazer esforço. Vai para casa, faz o resguardo certinho, tenta se encostar, porque você não tem o coração mais... Praticamente ele quis dizer assim, que não presta mais para nada. Mais o infarto que você tiver é sepultura, não tem mais chance. Então, irmãos, o médico praticamente me desenganou. Oi? Então, só que aí eu falo para os irmãos, nós temos um Deus que ele é fiel, que ele é poderoso, e eu tenho falado, irmãos, para algumas pessoas que eu tenho conversado, porque choveu de mensagem no meu WhatsApp, ligação, amigos vindo aqui em casa me visitar, patrões meus vieram aqui me visitar, irmãos, e eu falo para todos que eu estou tendo a oportunidade, foi um milagre de Deus, foi uma nova chance, eu também acredito que foi algo espiritual que contribuiu bastante para esse infarto que eu tive, quase, porque o médico falou que foi quase fulminante, faltou uma vírgula, só que eu falo, tem um Deus que é vivo, tem um Deus que perdoa, tem um Deus que nos ama e que dá nova chance. Quando a gente pede, irmãos, de coração, Deus dá uma nova chance. Então, irmãos, eu quero agradecer a
todos que oraram por mim, alguns que estão nessa live, tem irmãos aqui que eu tô vendo, que conhecem a minha história. Irmã Sueli tá aí, beijo no coração, irmã Sueli, Deus abençoa. A irmã Sueli foi uma pessoa que acompanhou desde 2013 o meu primeiro infarto, 2022 passei do lado dela, minha angioplastia. Foi um amigo, uma irmã que maravilhosa, que me ajudou, que esteve comigo o tempo todo. Eu falo para ela, irmã, te amo, você é uma irmãzona que Deus colocou na minha vida para me ajudar, para orar, para me dar força. Ela está sempre comigo no WhatsApp, irmãos. Amo você, irmã Sueli, Deus te abençoa, viu? E eu quero concluir, irmãos, esse testemunho. Agradecer a Deus por mais um milagre, por mais uma chance que o Senhor me deu. E eu falo para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade desde já, agradeço a todos que estão na live. E o meu esposo, ele vai cantar um louvor, que é o louvor que eu tenho na minha vida, irmãos. Esse louvor eu tinha feito propósito com Deus de eu louvar ele, mas ele é voz masculina e eu já tentei, eu não consigo louvar ele. Então eu falei para o meu esposo, amor, quando eu contar o testemunho, você louva em agradecimento tudo o que Deus fez para mim. Amém? Eu agradeço por tudo que os irmãos fizeram, por tudo que oraram, pelas palavras amigas, pela força que me deram, alguns irmãos no WhatsApp perguntando, alguns irmãos que vieram aqui, que estiveram do meu lado, irmãs mandando mensagem no WhatsApp, que conheciam minha história, que estavam orando. Então eu louvo ao meu Deus e eu agradeço a todos vocês, em nome de Jesus. Alguns não tiveram comigo lado a lado, mas tiveram no WhatsApp, tiveram na oração, e eu agradeço. Em nome de Jesus. Deixa eu tentar aí. Seus irmãos aí, quero agradecer a irmã Sueli, irmão Zé aí, pastor, se eu não estou enganado, é o pastor lá de Mariporã, né? Eita, Deus maravilhoso. Vocês viram aí, meus amados, como Deus, ele é tremendo, né? É muito forte isso aí. Esqueci um detalhe, nesse dia que ela teve alta. Ah, meu